todos vocês que nos seguem e acompanham o nosso trabalho. É sempre um prazer imenso estar com vocês, refletindo, estudando a doutrina espírita e principalmente essa obra fantástica do movimento espírita brasileiro que o Espírito Emmanuel nos trouxe por meio das mãos do médium Chico Xavier. Vamos estudar hoje e tentar dialogar um pouco sobre o capítulo 17, intitulado Profissão. Eu gostaria de mencionar mais uma vez que Emmanuel nos traz nesta parte da obra aspectos mais direcionados ao campo social, aos relacionamentos interpessoais e, por assim dizer, um aspecto mais colaborativo, digamos assim, né, da realização humana. Portanto, é um trabalho que vem sendo realizado numa certa sequência que vale a pena nós nos atentarmos para isso. Nos acompanhe nessa reflexão de hoje sobre o que o autor espiritual entende em relação ao conceito de profissão. Vamos aos nossos slides. Bom, livro Pensamento e Vida, vamos falar sobre profissão no capítulo 17. E Emmanuel começa: pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, descerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão, honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. Continua ele: a abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. O administrador consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo, a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama, devidamente paga por seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Bom, diante desses 3 slides, a gente pode já começar a tentar trabalhar um pouco essa ideia de Emmanuel sobre o tema profissão.
E ele começa trazendo a importância da profissão enquanto uma escola de trabalho. Trabalho que, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 624, é uma lei divina. A lei do trabalho é uma lei divina. E nós aprendemos e desenvolvemos uma especialização ao longo da vida, dentro de determinado âmbito profissional, como alguém que se educa nesse campo de trabalho, com o objetivo de obter ganhos, sejam financeiros, sejam doutrinários acerca da profissão, bem como também adquirir conhecimento mais técnico sobre a área em que devemos atuar. Ou seja, o ganho, eles são vários. Nos campos dos saberes humanos, a profissão nos educa em certo sentido. Fundamentalmente, crescemos enquanto seres humanos, exercendo tal profissão, e em dignidade nós crescemos mais ainda quando realizamos a nossa profissão com amor, com honestidade, com uma vontade de alcançar o próximo com o nosso profissionalismo. Emmanuel quer nos trazer a diferença de você simplesmente exercer uma profissão, um trabalho, ou exercê-lo com honestidade, com amor, com o reconhecimento de que existe um propósito de servir ao próximo. E dessa forma, nós crescemos não só no âmbito profissional, mas principalmente no âmbito pessoal. Ele nos diz no texto que há, nesse processo de aprendizado, esse processo de construção, uma construção da dignidade humana. Agora, olha o detalhe que ele traz quando ele fala de abnegação. Essa ideia, ela é ampliada, né, para que a gente alcance um patamar mais elevado nessa caminhada evolutiva enquanto ser humano, quando entra em jogo a abnegação. Enquanto a profissão é exercida de forma honesta, ela nos leva, nos direciona a desenvolver um caráter, né, um sentimento de dever. Exercer a profissão com abnegação é algo extremamente mais elevado. Afinal, agir com abnegação se caracteriza principalmente pelo desprendimento, pelo altruísmo, onde a superação desse nosso egoísmo é alcançada em prol de outro, em prol de alguém, em prol de uma atividade, em prol de uma causa. E dessa maneira, exercer a abnegação no trabalho reflete a beleza divina e abre caminhos promissores na direção de uma vida melhor para si e para os que estão à nossa volta. Isso é sem dúvida. E à luz dessa perspectiva, a abnegação proposta pelo autor espiritual é vista como um sacrifício pela felicidade do outro, elevando o nosso espírito, e a abnegação é reconhecida por todos. A profissão realizada com essa abnegação que propõe Emmanuel é reconhecida por todos que reverenciam aqueles que se dedicam ao bem comum. Ele cita alguns exemplos, né? Se no trabalho honesto nós desenvolvemos o sentimento do dever, e isso é correto, isso é o mais comum acontecer, na abnegação, no trabalho abnegado, complementa-se esse dever muito bem realizado
fomentando uma influência no entorno, que é sempre muito positiva, muito necessária. Ou seja, o trabalho exercido, a profissão exercida com abnegação, ela transcende aquilo que nós fazemos, seja na nossa atividade, seja em função de alguma causa, seja para trabalhar para o próximo. Ela transcende esse entorno e alcança algo mais positivo, mais necessário para a sociedade em que estamos inseridos, digamos assim. Bom, podemos destacar alguns exemplos interessantes trazidos por Emmanuel no texto. O criminoso preso, alguém que a gente necessita, por meio da justiça, encarcerar, né, e colocá-lo à margem da sociedade, afastado do âmbito social, do convívio social. Esse criminoso que ali está preso, ele inspira da sociedade certa piedade, certa sensação de sofrimento, de alguém que tem que estar realmente afastado. Agora, se nós encarcerarmos uma pessoa cuja conduta é de um defensor de uma causa nobre, e a gente coloca ali naquele mesmo local encarcerado, esse defensor de uma causa nobre, abnegado por sua causa em prol da maioria, em prol da humanidade, esse alguém inspira um respeito, inspira a admiração de todos nós, ainda que esteja encarcerado. Porque nós entendemos que trabalhar em prol de alguém, trabalhar em prol de uma causa que irá beneficiar a maioria, a sociedade como um todo, é alguém que de fato tem condutas diferentes, condutas mais nobres, né? Então, assim, a gente entende que dedicar-se ao bem-estar do próximo, sem pensar em si mesmo em primeiro lugar, colocando de lado esse proveito próprio, Emmanuel nos diz que isso é um grande exemplo de virtude celeste, de virtude celestial. E ele traz exemplos ainda mais marcantes que demonstram os diferentes níveis de dedicação humana, né? E como são importantes para a sociedade, onde eles são aceitos, né? Onde exemplos como estes são aceitos como verdadeiros exemplos que arrastam, especialmente quando se trata do trabalho realizado com amor, com abnegação, com esquecimento de si mesmo em prol do próximo. Ele traz o exemplo da ama e da mãe, onde é possível reconhecer o valor de uma babá ou de uma cuidadora que trata a criança com carinho e cuidado. Sem dúvidas, o trabalho realizado pela ama é digno, é bastante útil. Eu diria um trabalho amoroso também, dedicação amorosa. E por isso merece todo o nosso reconhecimento, nosso respeito, nossa gratidão. No entanto, ela age somente de modo profissional. Ela age de modo profissional, de forma honesta e dedicada. Mas aí Emmanuel compara num outro espectro, né, oposto a isso, dando ênfase, o caso da mãe, que também trabalha em prol de outro, que também trabalha em prol de dar amor, de ser útil, né, faz um trabalho digno. Mas existe um contraste. Emmanuel nos mostra um contraste desse amor, que não é motivado pelo salário, que não é motivado pela obrigação profissional. A mãe, por renúncia contínua de si mesmo, no dia a dia, expressa um amor tão puro,
que toca profundamente a todos nós. Esse amor posto no trabalho ali, exercido pela mãe, demonstra um amor gratuito, desinteressado, eu diria sacrificial, com um valor que eleva o espírito dessa mãe. Então, olha o contraste entre a ama e a mãe. Um contraste bastante intenso, simplesmente porque essa mãe coloca nesse trabalho um amor abnegado. Outro exemplo que ele traz é o exemplo do matemático, que exerce suas funções com maestria, com dedicação, sendo reconhecido e respeitado até como um cientista. Notória é a sua intelectualidade, as suas realizações e tudo mais. No entanto, um cientista que transcende aquilo que é esperado dele, que se dedica incessantemente ao benefício de outros, sem buscar a glória pessoal, sempre em favor da humanidade. Ele é visto como um grande benfeitor para todos, visto como um grande benfeitor por todos. Esse cientista, ele atua com espírito de serviço e principalmente com desapego. O autor Emmanuel nos mostra, com esses exemplos, que o trabalho digno, realizado com amor e dedicação, ele já é de extremo valor e merece sim todo o nosso reconhecimento. Mas quando esse trabalho é realizado com abnegação, com renúncia, com um amor puro, demonstrado no trato com o próximo, aquele que exerce esse trabalho alcança um patamar muito nobre, muito mais elevado, numa espécie de exercício espiritual que transforma quem faz e inspira quem observa e dele tira proveito. Olha que interessante essa distinção de você simplesmente realizar um trabalho, exercer uma profissão com honestidade, ainda que seja, com reconhecimento e tudo mais, daquele que abraça esse trabalho, essa profissão com abnegação, com renúncia às vezes de si mesmo em prol de outros, com um amor ao próximo dedicado na profissão que exerce. Esse, sem dúvida, alcança um elevado patamar dentro do campo espiritual. Bom, vamos dar andamento aos nossos slides, mas antes de continuar eu gostaria de voltar ao tema da mãe, que é um grande exemplo de abnegação, né? Um grande exemplo de renúncia. E eu tiro essa citação do texto: o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla à glória do amor puro. Portanto, que sirva de exemplo para todos nós o trabalho exercido pela mãe com amor, com renúncia, com total abnegação. Vamos em frente? Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam, por amor, nas linhas de benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus. Já nesse segundo momento aqui do capítulo, o autor nos remete ao fato de que, quando o ser humano cumpre fielmente os seus deveres, seja no trabalho, na família, na sociedade, enfim, ele promove
o seu próprio progresso moral e espiritual. Desenvolver a disciplina no trabalho, desenvolver a responsabilidade no lide com aquilo que temos o dever de realizar, o espírito de compromisso, tudo isso irá nos levar a caminhos do aprimoramento íntimo. Percebam, quando, além de cumprir esses deveres, nós ainda agimos com abnegação, esse conceito que a gente está trabalhando aqui, ele é elevado a esferas cada vez mais próximas dos espíritos nobres. Vejamos que é isso que ele quer nos passar. Agir com renúncia, agir com altruísmo, com esquecimento de si mesmo em favor dos outros. Isso nos conecta às esferas espirituais superiores, promovendo uma espécie de aproximação dos, entre aspas, anjos, que são os espíritos elevados. Enfim, meus irmãos, o texto quer nos passar que a abnegação atrai o bem superior. E é importante, né, é justo destacar que ações como essas são praticadas por pessoas que já superaram o egoísmo. Essa grande chaga, né, da humanidade. Já superaram aquela questão de pensar somente no seu conforto pessoal. E elas estão plenamente dispostas a servir ao próximo, realizando o seu trabalho, realizando a sua profissão, mesmo que com alguns sacrifícios. Bom, Emmanuel nos diz, enfim, que nessas ações silenciosas, altruístas e desinteressadas, nós tocamos o próprio Deus. Ou seja, como ele cita, o divino incognoscível, que é tão grandioso que não pode ser completamente compreendido, mas que se manifesta por toda parte, por gestos de amor, do amor mais verdadeiro e mais puro que existe. Esse é o nosso Deus, que é tocado por aqueles que exercem seu trabalho, essa lei divina, com altruísmo, com abnegação, de forma silenciosa, de forma desinteressada. E aí eu gostaria que pensássemos um pouco, refletíssemos um pouco nessa pequena pausa que eu quero fazer aqui, como um momento de reflexão, né, dessa beleza de conteúdo que é esse capítulo, e vamos nos perguntar: tenho cumprido meus deveres com fidelidade e me disposto à abnegação que aproxima o divino da minha existência? É um momento para nós pensarmos sobre como estamos de fato exercendo a nossa profissão, seja ela qual for. Bom, vamos seguir. Nessa província moral do devotamento sem lindes, sem limites, em que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos, e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses,
a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. E para terminar o texto, o capítulo e os nossos estudos acerca desse tema tão belo e tão importante, percebemos que Emmanuel se refere a um espaço simbólico, a uma espécie de campo moral, onde estão situados aqueles que se dedicam ao bem sem limites, ou seja, sem esperar retorno do bem que promovem, sem esperar reconhecimento, com abnegação total e amor constante e ativo. Nesse lugar moral que é mencionado no texto, estão pessoas de coração puro e sincero, que não estão ali por obrigação, não estão ali por fama, não estão ali por dinheiro. Estão, por assim dizer, servindo, porque amam servir. É simples assim. Amam servir ao próximo. Porém, é importante, é justo lembrarmos que entre aqueles que se dedicam ao bem, que trabalham em função de cumprir o bem, nem todos são considerados espíritos iluminados. Como ele cita, gênios. Ele coloca no texto como pessoas de gênios, como gênios, né? Ele nos diz que alguns carregam tristezas, carregam dores de vidas passadas, de experiências não muito bem resolvidas, que ainda, de alguma forma, os afetam. E aí, qual ensinamento nós podemos tirar desse trecho? Que ensinamento tiramos daí? Que para ser abnegado, não precisa ser santo. Não precisa esperar estar perfeito, ser alguém perfeito. Até mesmo aqueles que sofrem, aqueles que são afetados por algo, podem sim ser instrumentos do bem, instrumentos de Deus. E para isso, vejam só, o aspecto profissional, a profissão que exercemos, o trabalho que exercemos para o próximo, ressoa como uma grande e maravilhosa oportunidade de chegarmos nesse estado, nesse lugar moral. No texto, temos alguns exemplos formidáveis que ele coloca. Os sacerdotes que vivem a oportunidade de viver a fé com intensidade, com verdade, em prol do próximo. Temos os artistas, que normalmente inspiram com a beleza de suas produções, fomentam a sensibilidade em cada ser, trazendo a arte como essa emoção que mexe com cada um de nós. Temos os inventores, que oportunizam à sociedade grandes descobertas, entre outros que ele cita no texto. Mas eu quero destacar novamente, porque é esse destaque também que ele dá no texto, as mães. Essas mães que, mesmo invisíveis, e muitas das vezes sendo consideradas como aquelas que são do lar, ou seja, não têm profissão, não trabalham, o que é um absurdo. E elas vivem de forma invisível, mas vivem a renúncia em si mesmas, cotidianamente, com um grande amor profundo, como um grande exemplo de abnegação, como um grande exemplo
de trabalho abnegado. Enfim, meus irmãos, ele nos fala que os espíritos superiores se aproximam dessas pessoas em especial. Não porque são famosas ou ricas ou poderosas, pelo contrário. As mães são sempre muito bem assistidas e, de certa forma, a maioria delas são anônimas. Não é isso? Eles se aproximam por causa de sua entrega amorosa, por causa que esses seres estão nesse lugar moral que é da abnegação. Desenvolve um altruísmo na realização de determinado trabalho. Para finalizar, porque estamos chegando ao final do capítulo, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Vamos, tentar entender o coração do ensinamento de Emmanuel aqui nesse capítulo. Ele nos diz que quando alguém se desapega, e essa palavra importa demais aqui, desapego, parece uma palavra qualquer, uma palavra, embora até de certa forma clichê, mas ela é muito interessante aqui, porque é exatamente isso, trabalhar de forma desapegada dessa materialidade que a profissão nos traz. Quando alguém se desapega de si mesmo em prol de ajudar ao próximo e faz uso desse desapego em sua profissão, ele nos diz que essa pessoa vive um apostolado. Olha isso. Ou seja, uma missão sagrada e uma missão muito importante, que atrai, devido a tudo isso, a presença de Deus, que por intermédio de seus espíritos iluminados promove o burilamento, promove a elevação da humanidade como uma grande família. Sejamos nós daqueles que fazem da sua profissão uma grande e maravilhosa oportunidade de servir ao próximo com um amor abnegado naquilo que fazemos. Bom, e aí eu deixo uma reflexão para todos nós. Para finalizar essa minha apresentação e colocar, todos para pensar nessa frase que eu deixo para a reflexão sobre o tema de hoje. Que a nossa profissão, além de sustento, seja também caminho de luz, onde o amor, a abnegação e o serviço ao próximo revelem silenciosamente a presença de Deus em nossas ações diárias. Bom, muito obrigado aos que chegaram até aqui comigo e que puderam, assim como eu, refletir de maneira intensa na maneira como nós atuamos profissionalmente. Aguardo todos vocês no próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz. Obrigado.